Olá, hoje nós vamos falar sobre o nosso trabalho de conclusão de curso. Os graduandos que são Giovanni Barbosa, Rafael Gumurski, Rafael Sonsini e Ricardo Ditt. Nosso orientador é o Everda Carneiro e como colaborador nós temos o Alexandre Kowalski. O título do nosso trabalho é Traumatismo em dente com risogênese incompleta, um relato de caso. Na introdução do nosso trabalho, o traumatismo dentário pode levar à paralisação da formação radicular de um dente permanente em fase de risogênese. Nesses casos, o tratamento se torna desafiador, pois será necessária a indução de barreira calcificada para o fechamento do ápice radicular. Por ocorrer com maior frequência em dentes anteriores de pacientes jovens, pode levar esse paciente em comprometimento à saúde e estética facial. Nesse caso, o material mais utilizado para indução do processo de indução de barreira calcificada radicular apical é o hidróxido de cálcio. O uso do material mineral trióxido agregado, o MTA, como tampão apical no ápice radicular aberto tem sido sugerido para a substituição hidróxido de cálcio. O MTA é um material biocompatível e suas vantagens no tratamento de dentes com ápice aberto constituem na redução do tempo de tratamento, na possibilidade de restauração imediata do dente, não ser citotóxico e estimulação de preparo pela formação de barreira do tecido duro. Em caso de traumatismo dentário com fratura coronária, muitas vezes somente restauração convencional não é possível, se torna necessária a utilização de um retentor intraradicular. Os retentores feitos por fibras de vidro possuem propriedades físicas semelhantes à dentina, portanto, apresentam melhor resistência e fadiga e a fratura. Melhor estresse do remanescente radicular e são estéticos por não apresentarem coloração diante de translucidez do esmalte e dentina. Esse trabalho relata um caso clínico multidisciplinar, ressalta o diagnóstico e tratamento endodôntico de um dente permanente associado a trauma dentário e posterior tratamento reabilitador, visando a melhor estética e funcional do paciente. Já o objetivo do nosso trabalho é relatar um caso clínico onde é realizado o tratamento endodôntico e reabilitador do paciente, após o traumatismo dentoalveolar. Os objetivos específicos são descrever aspectos clínicos relacionados à execução do tratamento endodôntico em dente com vitalidade pulpar e risogênese incompleta, empregando-se o material MTA no tampão apical. Descrever aspectos clínicos relacionados à reabilitação da coroa clínica fraturada de dente traumatizado, empregando-se o pino retentor de fibra de vidro. O objetivo do tratamento foi reabilitar o dente anterior de um paciente de 9 anos de idade que sofreu um traumatismo dentário com uma fratura total de coroa clínica. O dente apresentava risogênese incompleta e teve a necessidade de um tampão apical com MTA e pino de fibra de vidro como retentor intraradicular. Foram realizados previamente a colagem do fragmento coronário. A etiologia e diagnóstico. A formação da raiz, risogênese, dos dentes permanentes ocorre durante a infância e a adolescência dos pacientes. Fazem que o traumatismo dentário pode acontecer e comprometer o completo desenvolvimento radicular. O tratamento endodôntico em dentes com risogênese completa precisa ser planejado. Uma técnica endodôntica promoverá esvaziamento do canal radicular para a remoção do tecido pulpar e bactérias com o uso de soluções irrigantes e instrumentação endodôntica. Algumas técnicas têm sido usadas para a formação de barreira apical. A mais difundida promove trocas de pasta de hidróxido de cálcio, outras de confecção de barreira de MTA, e as técnicas de regeneração pulpar. Alternativas de tratamento. A alternativa mais radical para o tratamento de uma fratura coronária no terço cervical com comprometimento pulpar e risogênese incompleta seria a exodontia do dente, e em seguida realizar uma prótese parcial removível provisória para quando o paciente chegar na idade adulta realizar um implante no local do dente perdido. Devido ao paciente ter 9 anos de idade, essa alternativa não foi considerada, pensando na qualidade de vida do paciente e na reabilitação futura.
Com a perda do dente, o paciente teria que fazer o uso de prótese parcial, removível, ou fixa para o resto da vida, caso o implante não pudesse ser feito. As opções de tratamento mantendo a raiz do dente compreendem: primeiro, tratamento imediato de dentes com risogênio incompleta, apicegênese. Segundo, regeneração pulpar. Terceiro, tratamento imediato de dentes com risogênese incompleta, tampão com MTA. A primeira opção demoraria semanas ou meses com sucessivas trocas de hidróxido de cálcio, e a segunda opção foi descartada pela indicação de pino intraradicular com reforço de coroa fraturada, e também pelo tempo longo demandando pelo protocolo de revascularização pulpar. A segunda opção pareceu ser a mais bem indicada em virtude do menor tempo para devolver função e estética ao paciente. Paciente JL de 9 anos, gênero masculino, procurou atendimento odontológico na Clínica Odontológica da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Durante a anamnese, o responsável pelo paciente relatou que 2 semanas antes do atendimento na universidade, enquanto os filhos brincavam em casa, o paciente caiu e fraturou o dente incisivo central superior esquerdo. O diagnóstico clínico constou uma fratura coronária horizontal no terço cervical da coroa. O paciente se queixava de dores espontâneas e sensibilidade ao ingerir bebidas geladas. Uma radiografia periapical digital foi realizada e foi observada risogênese incompleta. O paciente guardava em um frasco com água a sua coroa dentária fraturada. Na primeira sessão, dia 10 de junho de 2022, para a realização do tratamento endodôntico, foi realizada uma anestesia infiltrativa no fundo do vestíbulo e palatina com uma agulha curta e mepivacaína a 3%. Em seguida, foi feito isolamento absoluto modificado e a área em aberto foi vedada com top-down. Depois do dente ter sido isolado, foi realizada a abertura em formato ovalado no dente 21. Para isso, foi utilizado brocas esféricas 10-13 kg e tronco cônica. Após o acesso ao procedimento endodôntico, foi seguido por exploração do canal radicular com lima 40 flexofile e irrigação com hipoclorito de sódio a 2,5%. A odontometria foi realizada com inserção do instrumento Kefile 70 em medida aparente de 18 mm, correspondente à borda radicular apical. Após a odontometria, a polpa radicular foi estripada e a estruparização foi realizada pela técnica manual seriada, sendo finalizado o preparo com o instrumento Kefile. A cada troca de instrumento, o canal radicular foi irrigado pela técnica convencional com agulha com solução de hipoclorito a 2,5% a cada troca de lima. O próximo passo foi irrigar o canal com EDTA e secar com cones de papel. Para a obtenção, foi necessário fazer um tampão de cimento reparador, MTA, na região apical da raiz. Em seguida, foi utilizada a técnica de cone enrolado com 3 cones de gutta-percha de tamanho 80, aquecido e moldados em placa de vidro. Depois foi usada a técnica manual de condensação vertical de Schilder para obturar o canal, com calcador e lamparina. Por fim, foi colocada uma bolinha de algodão e fechada a cavidade com cimento e ionômero de vidro. Na segunda sessão, dia 24 de junho de 2022, iniciamos fazendo a remoção do cimento e ionômero de vidro e o algodão protegendo a gutta-percha. Foi realizada a desobturação da gutta-percha com uma broca Gates Gilding e em seguida a broca largo 1, 2 e 3, deixando em torno de 2/3 do comprimento radicular para inserção do pino. Após isso, foi realizado um teste para ver como o pino de fibra de vidro iria ficar bem posicionado no conduto, por conta dele não ter se ajustado. Realizamos a técnica do cone moldado, onde uma broca tronco cônica, o pino fica ajustado para que ele ficasse na altura correta. Junto a isso, foi feita uma cavidade no remanescente dental, onde o pino iria acoplar-se ao remanescente. Depois de repetir o processo de ajuste do pino, foi possível deixá-lo posicionado de forma que fosse possível encaixar a coroa dentária fraturada. Após o preparo da coroa dentária, foi usado o cimento Resinox Hilux U200 Clicker
nas duas partes, pino e remanescente dental. Foi aguardado 5 minutos para o cimento se aderir nas duas partes e foi possível observar que ainda havia um espaço onde o remanescente não se ajustava de forma satisfatória com o dente. Para finalização, foi realizado o condicionamento do dente com ácido fosfórico 37% e sistema adesivo. Seguidamente, foi utilizada a resina composta A2 para preencher o espaço que faltava por palatina, fotopolimizando por 1 minuto. Os cuidados pós-procedimento foram repassados para a família, sobre alimentação e higiene bucal. A técnica adotada nesse estudo para a confecção de tampão apical foi a imediata com MTA, e o tratamento foi realizado em 2 consultas. Na primeira consulta, descontaminou-se o conduto radicular e removeu-se a polpa que apresentava sinais e sintomas de inflamação. Aplicou-se então um tampão com MTA. Para a inserção do material, utilizaram-se condensadores tipo Paiva e cones de gutapercha. Na segunda consulta, precedeu-se a reabilitação da porção coronária, com instalação prévia de um retentor radicular de fibra de vidro. Foi realizada a colagem do fragmento coronário. Este caso clínico permitiu a realização de um tratamento em um dente permanente com isogênio incompleta e polpa viva. Embora o período de preservação seja ainda curto de 3 meses, acreditamos que é um prognóstico favorável, pois com o uso de cimento biocompatível com MTA, pela técnica imediata, foi conseguido obter um vedamento apical para a posterior colocação de um retentor radicular. Além disso, esse tratamento proposto foi realizado com o objetivo de preservar o dente de uma criança de 9 anos, garantindo a saúde bucal e desenvolvimento psicossocial. O trauma dentário pode, como sequela, interromper a formação radicular, levando a alteração pulpar que pode ser acompanhada ou não de sintomatologia dolorosa. No presente caso clínico, observou-se que o paciente possuía um dente com sintomatologia dolorosa decorrente de um trauma dentário, o incisivo central superior esquerdo. Ainda possuía ausência de formação apical precisando de uma terapia endodôntica para selamento da região apical, e posteriormente confecção de um retentor intraradicular para a colagem da coroa clínica fraturada. Os incisivos centrais superiores, devido principalmente à sua posição no arco dentário, são os dentes mais acometidos pelo traumatismo dental, 78%, sendo a fratura da coroa geralmente associada. O paciente do presente caso clínico possui ainda o incisivo central superior esquerdo vestibularizado, que por si só representava um risco maior para sua posição na arcada. Outro fator neste relato de caso foi observado que o paciente possui um selamento incompleto do lábio, sendo mais favorável às fraturas durante quedas de nível e atividades esportivas. Nos casos onde a polpa precisa ser removida por alteração vinda do trauma dentário, em dentes com ápice aberto, se torna necessário o tratamento que proporcione o fechamento apical. O uso de pastas e cimentos que induzam uma barreira apical, como o hidróxido de cálcio e MTA, tem como objetivo impedir o extravasamento do material obturador, bem como selar adequadamente o ápice. A técnica de apificação necessita de consultas de retorno e trocas de curativos intracanal de hidróxido de cálcio, uma vez que o tempo médio para sua finalização é de 5 a 20 meses. No nosso caso, o paciente não reside no município de Curitiba, necessitando deslocamento da cidade residencial localizada no litoral do estado do Paraná. Uma possibilidade de forma de barreira apical mais rápida envolve o uso de agregado trióxido mineral, MTA. Considerações finais. O tratamento imediato com confecção de um tampão com MTA de dente com risogênese incompleta após ter sofrido trauma dentário é uma opção viável e rápida. O método que permite reabilitação coronária imediata, fato esse não ser possível se a técnica convencional com sucessivas trocas de curativo de hidróxido de cálcio fosse escolhida. Um controle clínico e radiográfico periódico deverá ser realizado neste caso a fim de garantir que a função do dente estética mantenha a saúde bucal e o psicossocial do paciente. Por fim, nós gostaríamos de agradecer muito aos nossos professores Everdan Carneiro e Alexandre Kowalczuk por conta do empenho imenso que eles tiveram em nos ajudar a finalizar esse trabalho maravilhoso.